Anota aí, gente, não vai esquecer não, porque hoje é dia de clássico na tela da Band. A partir das 5h30 da tarde, você acompanha ao vivo as emoções de Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca. Domingo de clássico no Maracanã cheio. Confronto direto pelas primeiras posições da Taça Guanabara. E uma rivalidade que começou antes mesmo de a bola rolar, na compra de ingressos. Ingredientes não faltam para o confronto entre Fluminense e Vasco. E a lei do ex tem grandes chances de aparecer. Do lado Cruz Maltino, Léo Pelé e Nenê. Do tricolor, Fábio, Marrone e Germancano. Respeito ao Vasco, é jogo a mais. Como todos os jogos, respeitamos a nosso rival. E para mim, sempre vai ser importante poder ganhar o jogo. E esperemos que seja dessa forma para continuar nessa senda ganadora. No último duelo entre as duas equipes, pelo Campeonato Carioca do ano passado, o Flu levou a melhor. E Cano, como de costume, deixou dele. E comemorou. No domingo, o desfalque fica por conta do zagueiro Manuel, lesionado. Já o Vasco vive um momento de reconstrução. E mesmo ainda no início de um projeto, já pode passar o rival na tabela de classificação e encerrar um jejum que já dura quase 4 anos. A última vitória sobre o Fluminense aconteceu em julho de 2019. É claro que não é um jogo qualquer, não é só mais um jogo. Agora, dentro do processo de desenvolvimento e crescimento da equipe, é mais uma etapa desafiadora que a gente tem pela frente, mas é mais uma etapa pela qual a gente precisa passar e vai se preparar para fazer o melhor jogo possível. Elia Júnior, vamos começar a falar sobre esse Fluminense, rapaz. Teve ali um período um pouco indigesto, mas aí no último jogo desencantou, venceu. Não só o Fluminense com um bom desempenho em campo, mas o Cano marcando 3 vezes, hein? Agora foi. Abriu a porteira. Dizem que porteira que passa um boi passa uma boiada, mas tem que ir devagar, né? Tem que ir um pouco devagar. É fato que o Audax foi meio saco de pancada aí das equipes grandes do futebol carioca e tudo bem, mas para o Cano foi interessante, né? O Cano, ano passado, ele fez 44 gols. O cara que faz 44 gols, ele se credencia a ser o maior artilheiro do futebol mundial. Nem o Mbappé fez 44 gols, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Ninguém fez 44 gols em jogos oficiais como o Cano fez na temporada 2022. Aí todo mundo tinha uma expectativa muito grande para o futebol dele nessa temporada. Só que aí ele começou meio empacado, sabe? Começou meio empacado, a coisa começou a andar de lado, e aí o cinto começa a apertar demais, a camisa começa a pesar e nada do Cano desencantar. Mas aí contra o Audax ele foi lá e fez 3 gols, é um grande artilheiro, senti até falta dele na Copa do Mundo, ele até foi acompanhar a Argentina na Copa do Mundo lá em Doha, no Catar, foi com a família e tal, mas eu senti falta do Cano dentro das 4 linhas, porque é um cara agregador, é um cara de grupo e um cara interessantíssimo para você ter no seu elenco, porque ele é definidor, ele é o cara que faz a diferença. Então, o Fluminense tem um baita do centroavante, tem um grande elenco e agora eu espero que ele possa se encontrar no melhor caminho aí rumo a mais um título carioca, né? Fluminense que vai reencontrar, sabe quem? Hoje, às 5h30 da tarde, Abel Braga. Depois de 10 meses vai ter esse grande reencontro. O Abel, que venceu o último título do Fluminense, o Carioca, do ano passado, e agora recebeu uma proposta da SAF, da diretoria do Vasco, e é diretor técnico do Vasco, né, de futebol. Então trabalha lá e vai ter esse reencontro. Vai ter esse reencontro. Imagino que o Abel, não sei se o Abel vai estar no campo, não é muito a função do diretor técnico estar dentro das 4 linhas, acho até que não, mas talvez depois do jogo ele possa dar um pulinho lá para dar um abraço em todos aqueles do Fluminense. Tem uma história linda com a camisa do Fluminense. O Abel é um dos grandes treinadores da história do Fluminense. 4 títulos, hein? 4 títulos. É um cara que é muito reconhecido pelo torcedor do Fluminense. E agora ele é diretor executivo de futebol do Vasco. Ajuda muito no trabalho do Maurício Barbieri. É um trabalho interessante que o Barbieri está fazendo. Começou meio trópico, é verdade. O Barbieri tem uma ideia, tem um modelo de jogo que todo mundo conhece, gosta da posse de bola, gosta de correr riscos, mas tem que amadurecer nessa questão do resultado e o Vasco vai fazer ele amadurecer
nessa questão do resultado. Você gostar de ter a posse, você gostar de ser o protagonista, você gostar de fazer transições interessantes quando você tem o comando e a posse de bola, tudo isso é legal. Quando você começa a correr risco desnecessário para poder tentar fazer esse tipo de coisa, aí já não é legal. Então o Barbieri vai ter que evoluir um pouco nessa questão e eu não tenho dúvida que o Abel Ferreira vai fazer muito bem para ele nessa história. Abel Braga. Abel Braga. Abel Braga. O Abel Ferreira faz bem como exemplo, né? Exatamente. Siga os exemplos, ó. Siga o líder. Siga o líder, siga os passos do líder, esse é o Abel Ferreira. Lá no Vasco é o Abel Braga. Agora, um confronto bem interessante da gente observar, né? Um trabalho do Diniz, embora com novidades para esse ano, já vem do ano passado, então uma continuidade de trabalho. E esse Vasco do Barbieri começando do zero, né? Com reforços, o próprio trabalho dele e o primeiro clássico pela frente, talvez até para já... Dá para ter uma ideia de como, a quantas anda esse trabalho. O Fluminense fez, contra o Audax, como disse o Herman Cano, seu melhor jogo do ano. O Cano fez os seus 3 primeiros gols, mas foi um jogo em que o Fluminense conseguiu trabalhar mais o jogo do jeito que ele gosta, do jeito que o seu técnico gosta também. Então vai tentar continuar esse crescimento contra o Vasco. Eu vejo vantagem para o Fluminense para esse clássico. Mas o Vasco vem encontrando nesse primeiro momento, que é um momento difícil, um momento, como você falou, do zero, o time sendo montado, os jogadores se conhecendo, algumas lacunas importantes ainda bem abertas no elenco, para time titular inclusive, mas o Vasco vem encontrando alguns jogadores que vêm se destacando nos jogos e que vem puxando com eles o crescimento da equipe. E 2 me chamam a atenção. O Gabriel Peck faz um bom começo de ano e para ele, em um momento em que o Vasco tem força para trazer jogadores para a posição dele, então o normal seria ele perder espaço e ele vem ganhando no campo um espaço importante dentro do time, a ponto de o Vasco esperar o Orelhano se condicionar melhor fisicamente sem muita pressa, porque o Peck vem dando muito conta do recado. Esse é um jogador fundamental. E outro jogador que é um ponto de equilíbrio no time do Vasco nesse momento e que fez uma partidaça contra o Nova Iguaçu é o Jair. Jair vem assumindo o controle do meio-campo do Vasco. Fez até gol, né? Fez um belíssimo gol e participou da construção de outro, está sempre envolvido na distribuição das jogadas do time do Vasco da Gama. Então acho que, como o jogo contra o Fluminense, os jogos do time do Diniz passam muito pelo meio-campo, o Jair vai ser um cara fundamental nos duelos desse clássico de amanhã contra o Fluminense. São jogadores muito importantes para o Vasco montar a sua espinha dorsal. A grande questão, a grande dúvida hoje é quem é o jogador mais confiável para ser o meia. Se é o Nenê, se é o Alex Teixeira. O Nenê vem recebendo mais oportunidades. No último jogo, quando veio do banco, o Teixeira jogou melhor do que o Nenê. Essa é uma função ainda bem nebulosa sobre qual decisão vai tomar o Barbieri daqui para frente, mas vejo o Fluminense com uma vantagem para o clássico de amanhã. O Zupa falou bastante, um pouco mais do Vasco, eu vou falar um pouco mais do Fluminense, porque o Jorginho já estava fazendo isso com o Nenê e o Alex Teixeira, revezando os dois. Não dá para os dois, né? Aquele que rendia mais e tal. Do lado do Fluminense, só o Manuel ali, como a gente ouviu, foi o Cícero, né? Que passou pra gente. O Manuel que tá fora, não sei se entra o Nino, se entra o David Braz, provavelmente um ou outro. No meio campo, o Felipe Melo deve dar lugar pro André, que volta junto com o Martinelli. E o quarteto da frente continua intacto lá, né? Ganso, Arias, o Cano e o Keno, que é a dupla caipira lá da frente. E o Cano já, assim, abrindo a temporada para os centroavantes, né? Cano, Pedro, Gabigol, Yuri Alberto, Luizito Soares lá no Grêmio, Pedro, Raul, o Hulk. Vai ficar legal. Essa briga pela artilharia esse ano vai ser bem, bem legal. Estamos nos estaduais ainda, mas o brasileiro já está aí.